Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Jornada da Usina do Milhão. Eu sou Elvis e durante essa semana você está vendo como é possível faturar R$ 1 milhão por mês no ramo de energia solar. E na aula de hoje você vai ver como construir uma lista de clientes matadora e muito mais do que isso. Como que você faz para qualificar esses clientes e um produto que mais gera resultado e uma nova forma de negócio no setor fotovoltaico. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você seja um aspirante a integrador, não tem empresa constituída ainda, não tem uma carteira de clientes e não tem experiência alguma no setor de energia solar. Mesmo que você seja um integrador liberal ou convencional e fatura 5 ou 6 dígitos por mês e quer muito atingir os 7 dígitos de faturamento, ou seja, R$ 1 milhão de faturamento todo mês. Então, com essa segurança aí, deu um gás ali, né, para poder ter argumentos e mostrar para a pessoa que o sistema é vantajoso e que não é comprado de qualquer um, né? Daí a gente marca um horário, marca uma reunião, leva o conteúdo, tudo já bem, digamos, mastigadinho para o cliente, né? Passa todas as informações, abrir uma proposta junto com o cliente, traz o playback, qual que é o período que ele vai ter, qual que seria o investimento, qual que é o período de retorno do investimento, se tu vai fazer um sistema, digamos, financiado ou se tu vai fazer por recurso próprio, qual que seria a parte que você teria, isso tudo conta. Isso tudo é conhecimento que eu peguei ali dentro do fórum, né? Até para resolver alguns problemas, igual hoje eu tô tendo esse problema desse inversor queimado. Eu tô resolvendo o problema do rapaz e ele foi nosso pior cliente em todo momento. E logo o inversor desse cara tinha queimado. Eu tô conversando com ele com muita autoridade. E eu acho que é algo que eu não teria. Porque é um cliente que ele é ignorante. Pra ser sincero, ele é ignorante. Tô conversando com ele quase toda hora. Com ele eu tô usando muito o gatilho de autoridade e ele tá baixando a bola pra mim. Nossa, muito louco tudo isso, difícil de acreditar. Mas bora lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que agora a gente vai ver algo impressionante. Vamos aqui para conteúdo, né, galera? Bora lá então. Aqui, ó. Na primeira aula eu te mostrei as oportunidades que nós temos, que você tem no setor fotovoltaico. Foi a nossa primeira marcha do nosso veículo. E falei da grande descoberta que eu aprendi com o método Jeff Walker para alcançar vendas usando gatilhos mentais. Inclusive, vou falar como você faz para construir uma empresa vencedora, oportunizando um faturamento milionário nesse ano 2024. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Se você ainda não viu a primeira aula, é muito importante que você pare nesse exato momento e vá lá e assista. O link está logo aqui abaixo, pois entendendo a primeira aula, você vai poder engatar a segunda marcha do nosso veículo da Jornada da Usina do Milhão e ficar por dentro dessa jornada que foi pensada de forma sequenciada e nunca mais você vai duvidar que você é capaz, que a sua empresa é capaz de performar melhor em um universo e ter resultados em escala e oportunizar dezenas de empregos empreendendo nesse nosso Brasil de forma direta e indireta, com trabalho e método testado e aprovado. Aqui embaixo tem um botão que vai te levar você até lá. É uma aula muito importante e rápida. Depois você volta para cá e continua. E a nossa terceira e última aula, talvez a mais importante, a nossa terceira marcha do nosso veículo que te leva ao alicerce do faturamento de R$ 1 milhão por mês. A ter muito mais prosperidade, principalmente para esse ano que se inicia em 2024 e começar o ano com o pé direito. A terceira aula, ela dá ROI. E no mundo do empreendedorismo isso é muito importante. Por que dá ROI? Porque o seu carro já está em movimento. Você passou pela primeira marcha do seu veículo, para a segunda marcha e engata uma terceira marcha. Difícil mesmo é tirar o carro do movimento. É sair do lugar. Portanto, é importante você chegar ao final dessa aula depois de ter visto a primeira aula, tendo aprendido muito mais. E se você ficar por aqui e não ver, desistir, vai morrer na praia. Mas é importante que vocês fiquem para não virar índice do Sebrae. Nada contra o Sebrae, gente. Na verdade, eles quantificam quem abre e fecha as portas por falta de faturamento, essas coisas e tal. Beleza? Mas bora lá. E antes eu quero agradecer as pessoas que estão na comunidade, a nossa comunidade do Facebook,
que eu e minha equipe criamos. O nosso objetivo é fazer uma comunidade forte, onde temos os participantes da jornada da Usina 1 Milhão interagindo, tirando dúvidas e escrevendo o que estão achando desse mega evento, dessa jornada. Estamos em muitos por aqui nessa comunidade e eu espero que todo mundo esteja aprendendo muita coisa boa ao longo desse evento. Escreve aqui no chat, deixa o seu comentário aqui para que possamos interagir. Qual o estado e qual a cidade que você está assistindo nesse exato momento? No conteúdo de hoje, vamos ver como é possível você faturar R$1 milhão por mês no mercado de energia solar e escalar aí muito mais o seu negócio, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, sem ter tomado um único choque na vida. E como é possível ser diferente no meio de muitas empresas de energia solar e ter resultados diferentes do que você tem hoje, ou que você sempre sonhou. Nessa aula eu vou explicar como é possível você performar melhor usando gatilhos mentais sequenciados e construindo uma lista de clientes qualificadas. E que tipo de produto vai fazer você virar a chave do seu negócio, rumo ao faturamento de R$1 milhão. Bom, para você startar, dar o pontapé inicial, eu super recomendo, amigo gafanhoto, que você, nesse exato momento, pegue papel e caneta aí na sua mão e anote. Porque a construção de uma boa lista de clientes é muito importante para você dar início a essa jornada, a fazer dar certo. Mas antes mesmo de você sair do lugar, dando tiro aí para todo lado, eu super recomendo que você, primeiro, você precisa definir o nicho de atuação, o seu nicho de captação. Então, defina o nicho. Mas afinal, o que é nicho de mercado? Nicho de mercado é uma parcela de um determinado mercado de consumo. Nele existem necessidades específicas de cada segmento, de cada mercado de atuação. Ou seja, observe que não estou preocupado com o interesse maior de minha parte, e sim com o interesse do meu público-alvo, dos meus futuros clientes. Então é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para melhor compreensão. Você pode escolher atuar no nicho, por exemplo, do agronegócio, né? Do agro. Mas por que eu posso definir pelo agro? Por algum motivo particular de sua empresa. Skill, habilidade, acesso, ou seja, aquilo que está mais próximo de você. Ou por algum motivo qualquer que faça sentido para você, tá? Pois bem, você empresário pode atuar em diferentes nichos de mercado, principalmente se você tiver um número de vendedores, ou seja, para cada vendedor, você ter uma característica de um nicho específico para cada um deles. E como é que se define isso? Aquilo que tem mais familiaridade com ele, com determinado nicho, segmento, que tem habilidade, né? Que esteja mais próximo dele. Esse é um dos principais erros de muitas empresas que não têm esse olhar clínico para com seus colaboradores, para com seus vendedores. Acredito que por trabalhar com energia solar, qualquer consumidor que tenha um consumo de energia serve. E isso não funciona, não escala, não performa. Fica difícil chegar à marca de R$1 milhão por mês sem ter uma organização. E mais que isso, definindo seu nicho de atuação de sua empresa, de seu vendedor, recomendo que você vá lá e você subniche cada vez mais. Você precisa subnichar cada vez mais. Ou seja, ajudar aí o seu vendedor a traçar um verdadeiro plano para ele, exatamente como se fosse aqui, galera, exatamente como se fosse uma boca de um funil. Você imagine aqui um funil, né? Você tem lá um funil e aqui você vai colocando os clientes dentro, você vai subnichando, você vai afunilando cada vez mais. Aí assim, vou pegar um exemplo aqui para vocês que usamos, vamos lá, do agronegócio, né? Se você pegar o agronegócio, para subnichar esse segmento, podemos atuar, por exemplo, no subnicho da avicultura, né? De aves, por exemplo. Podemos subnichar em perfil de consumo, podemos subnichar em determinada região, podemos subnichar até mesmo em determinada cooperativa de atuação, que atende aquele produtor, aquela região. E por aí vai. Você precisa definir esse plano. E você, empresário, deve estar se perguntando, tá, Elvis, mas se eu subnichar muito, afunilar muito, cada vez mais, não vai comprometer a gama, as oportunidades, os números de clientes? E a resposta é,
Sim, você vai diminuir o leque de clientes, não tenha dúvida. Isso é uma forma natural, até mesmo porque você está diminuindo, mas você já está pré-qualificando, você está reduzindo o número de clientes, e excluindo de uma vez por toda os curiosos dos comprometidos, mas dando velocidade no processo. E mais que isso, você, sem perceber, vai tornando-se um especialista naquele nicho de mercado. Isso fará você ter uma autoridade no segmento daquele público-alvo, naquilo que você está atuando. Você vai startar de alguma forma o gatilho da autoridade naquele segmento, tornando-se, sabe o quê? O número 1. Isso mesmo, a primeira opção, quando o assunto for energia solar para aquela comunidade, para o agronegócio, por exemplo, para a avicultura, para aquele segmento. E isso é muito importante você ficar com o olho bem aberto, gafanhoto. Ó, vem comigo. Como é bom, por exemplo, você ser o número 1, o preferido, o predileto, o disputado, não é mesmo? Clientes correndo atrás de você, da sua empresa. E isso acontece de uma forma natural. Desde que você faça um trabalho bem feito. Ó, sem esqueminha e sem letra miúda, galera. Não pode ter esqueminha em letra miúda. Agora, imagine você ser o número 2. A segunda opção. Terrível, né? É bom nem pensar. Sabe quando você passa a ser a segunda opção, quiçá a terceira opção? Quando o seu cliente enxerga em você o projeto mais barato do mercado. Ou a opção que vai chegar no que ele quer, naquele menor preço, tá ligado? É isso que vai fazer com que o seu cliente te intitule como segunda ou terceira opção. Ó, e definindo o nicho e o subnicho de atuação, como eu mencionei há alguns minutos, teste com você mesmo, quiçá com seus vendedores, com seu time de vendas, de acordo com o que eles façam as suas prospecções a partir dali. E nada de errado quando aparecer um cliente de um outro segmento, de um outro nicho diferente. Atenda, mas o seu nicho de captação ativa deve olhar sempre para um nicho apenas. Você precisa ter foco, foco e foco. E uma forma de você colocar tração aí na sua empresa é oferecer ao seu cliente a possibilidade de um novo produto, um novo conceito, uma nova modalidade. E o seu cliente também pode empreender no setor de energia de ter, na verdade, uma receita recorrente todo mês, vendendo energia de uma forma legal. Isso mesmo, dentro do sistema de compensação de energia elétrica, que pode ser via cooperativa, pode ser via consórcio, condomínio, edilício, voluntário, ou até mesmo projetos de menor porte, ou, quem sabe, o alto consumo remoto. Agora sim, se você, por exemplo, você quer empreender com usinas de investimento, com esses modelos que nós vemos aqui, outros chamamos de fazendas solares. Bom, na verdade não importa. O que importa é você aprender as técnicas de como esse modelo de negócio funciona por dentro, exatamente cada detalhe. E sempre que você for fazer parte, ou for fazer uma apresentação formalmente para o seu cliente, seja do menor ao maior porte, não importa, leve sempre uma opção. Um exemplo de comparação para o seu cliente entender como que funciona esse processo de usinas de investimento. Isso pode ser uma tabela de geração de compensação, precificando valores e principalmente os resultados. A receita, que é o aluguel, e o investimento, o CAPEX, de investimento que ele precisa aportar num sistemas como esse. Aqui nós temos uma usina de 2 mega em solo, que está em fase já de conexão, e aqui nós temos nessa topologia do lado, que são 3 usinas de 75. Mas esse cliente, ele fez, do estado do Paraná, ele fez um investimento em 12 usinas de 75 em uma contratação só. Então, assim, quando ele investe, por exemplo, em um sistema de energia solar, aí, um sistema de 75 kW de carga instalada, por exemplo, qual a receita, né? O valor do aluguel que esse cliente vai receber nessa usina? Qual o impacto tributário na operação que ele vai poder ter, né? Ou seja, que ele precisa pagar. Qual o mecanismo de comercialização que ele vai fazer? Vai ser via arrendamento, locação de equipamento, e tudo isso você deve estar sempre alienado. Todas essas informações que eu coloquei, sempre alienado, em conchave, com a expectativa aí do seu cliente. Seja no modelo da construção ainda ali do seu cliente e no modelo de usina de investimento. Você sempre estará falando, negociando, atendendo pessoas. E essas pessoas, não sei se você sabe. Talvez sim, talvez não.
Mas essas pessoas, elas têm um cérebro, isso mesmo, assim como eu e assim como você. Nós, seres humanos, o nosso cérebro, ele é temporal. Ele não sabe a diferença do real, do simbólico e do imaginário. Isso é muito louco. E quando você coloca o cérebro do seu cliente para imaginar uma determinada cena de problema vivido por ele em algum momento, de momento difícil, na verdade, você coloca ele em conflito. O cérebro dele fica em conflito, a pupila logo dilata e fica vidrado, com a atenção redobrada em você. Por quê? Porque é o sistema racional, ou seja, é o sistema do neocórtex agindo nesse exato momento. E o sistema do neocórtex, ele está exatamente aqui, ó. A função do neocórtex é exatamente permitir analisar a informação, resolver problemas, planificar sempre com novas ideias, teorias e tudo mais. Agora, essa parte do córtex, ele normalmente ele está no piloto automático, enxergando as coisas e dizendo sempre para o subconsciente aí do seu cliente, das pessoas de forma geral. Tipo assim, cuidado, né? Ele fica sempre em alerta, porque ele tem a ver com a parte da razão. Cuidado, né? Ele fica dando sinais. Olha o perigo, corre daí, olha o perigo, porque ele não está dando conta de passar pelo mesmo impacto emocional que você conflitou lá logo no início. Por conta de medo, na maioria das vezes, ele não consegue avançar, por conta de insegurança, algo de ruim que para ele, ou para o vizinho dele, ou para alguém que fez talvez até mesmo o sistema de energia solar, e ele não conseguiu comprar essa ideia. E às vezes, sem mesmo você saber, porque você não tem essa informação se você não perguntar, se o cliente tem essa experiência vivida de algo que deu ruim, conflitando essas informações que eu coloquei, às vezes não é nem com energia solar, mas é uma situação que não deu bom para ele no passado. Por isso que ele entra em conflito na maioria das vezes. E assim, e por que você deve aplicar gatilhos mentais para vender sistemas de energia solar, por exemplo? E escalar aí o seu negócio, que eu tanto falo, rumo ao seu 1 milhão de faturamento. Porque venda, galera, venda é venda em qualquer lugar. Por exemplo, vem comigo aqui, Venda é venda em qualquer lugar. Nós, seres humanos, a gente usa gatilho mental o tempo todo. Porque a essência da necessidade, desejo de compra, ou qualquer coisa que seja entre uma caneta, galera. Pode ser entre uma caneta, a comparação de uma caneta ou até mesmo com placa solar. Venda é venda em qualquer lugar. Ou seja, isso não muda. Você vender uma caneta Bic ou vender uma placa solar não muda porque é venda. Venda é venda em qualquer lugar. O que muda é a intensidade de desejo e necessidade empregado às prioridades do cliente. É isso que muda. Ou seja, o produto é produto e pronto. O que vai mudar é a prioridade dele naquele momento. Quando você entende isso que eu estou falando, você domina a situação. E não a situação te domina. Você domina o cliente e não o cliente te domina, saca? É basicamente para você entender o porquê que gatilhos mentais, em sequência, vai funcionar muito bem aí na venda do sistema fotovoltaico. Deixa eu falar uma coisa aqui que você precisa, na verdade, saber. Uma coisa que é talvez uma das principais situações em relação à aula de hoje que eu quero trazer aqui para vocês. Olha, você precisa de apenas uma coisa nesse exato momento. Uma coisa, para você criar a base do alicerce para o faturamento de 1 milhão de forma recorrente, tá? Você precisa entender e aplicar esse método aqui, que é o método GEL. Um modelo que eu quero trazer aqui para vocês do método GEL é basicamente o que, galera? Gatilhos, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui, Vou pegar aqui a nossa caneta. Isto. Ele é gatilhos, tá? Aqui você vai ter que viver uma experiência com o seu cliente. Gatilhos mentais para fazer o seu cliente viver uma experiência, tá? Antecipando o quê? As objeções, quebra de objeções. Ou seja, se você pegar o significado que eu quero trazer de gatilhos mentais, fazer aí o seu cliente viver uma experiência do cliente com quebra de objeções, vai fazer o teu cliente mergulhar num conjunto de estímulo de identificação de desejo,
através da experiência do teu cliente, com quebra de objeções, mas a sintonia sempre será com gatilhos mentais. E isso é muito louco, galera. Como eu falo e repito, venda é venda em qualquer lugar, qualquer tipo de produto. O ser humano compra de você ou de qualquer outra pessoa, não tenha dúvida. Isso é uma questão de oportunidade percebida pelo teu cliente e não de menor preço. E o que faz a pessoa, o seu cliente, ter desejo de comprar um sistema de energia solar, por exemplo, ou qualquer outro produto ou serviço aí da sua empresa ou de outra empresa? O que é que faz? É a necessidade de viver uma experiência boa, uma boa experiência. Como assim? É a necessidade de viver uma experiência, galera, uma experiência que vai fazer o teu cliente mergulhar nessa imaginação boa de ficar pensando em algo bom por se viver. Ou seja, a necessidade de viver uma experiência, Alves. Como é que seria isso? Repito, o cérebro, nosso cérebro, ele não entende a diferença do real, do simbólico e do imaginário. Isso é comprovado cientificamente. Se você pegar, por exemplo, galera, aqui ó, o gafanhoto da espora prateada, se você souber como fazer o seu cliente viver essa experiência surreal aí na sua frente, de forma imaginativa, usando os gatilhos mentais, sequenciados com quebra de objeções, você faz ele comprar o sistema de energia solar com você. E o que mais você quiser vender para ele também. Por quê? Porque ele quer viver uma experiência boa. E você, imaginativa, e você precisa colocar ele em uma situação que ele viva essa boa experiência de forma imaginativa. É o que eu venho falando, galera. Ou seja, o cérebro, se você pegar aqui, por exemplo, o cérebro ele vai liberar dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, todos os hormônios de felicidade, de alegria, de prazer, de bem-estar. Isso, desde que o mundo é mundo, é assim que a parada acontece. E tudo isso vai fazer o seu cliente ficar viciado nesse processo. Nisso tudo que eu estou falando, nessa jornada boa de pensar e imaginar. Dito tudo isso, como ele consegue viver tudo isso, Elvis? Comprando de você. E mais que isso, indicando você para a pessoa e para o cliente ideal, seja para o vizinho dele, para as pessoas que ele gosta. Ele vai indicar para um parente, para um vizinho, para um amigo. Isso vai fazer ele viver parte dessa experiência boa. E para ele comprar de sua empresa, você precisa pegar um método GEL, que é basicamente a quebra de objeções, que impede ele de acreditar que aquela experiência é possível ele viver. E quando você quebra essas objeções, você mapeia a barreira das objeções do seu cliente. Mas o que é objeção, Elvis? Objeção é tudo aquilo que impede seu cliente de comprar de sua empresa, de comprar de você. É tudo aquilo que impede, é tudo aquilo que, na verdade, diz que aquele produto, serviço, não serve para ele, que não é prioridade para ele, por algum motivo. Agora, se você, amigo gafanhoto, se você conseguir, tá, de forma íntegra, quebrar o muro de Berlim, exatamente isso, você vai baixar a barreira e romper o muro de Berlim, você vai acessar uma parte fundamental do cérebro dele, chamado sistema límbico. O que é o sistema límbico, Elvis? É uma parte do cérebro que é responsável pelas emoções. E ali você vai fazer ele viver a experiência que ele quer viver, que ele imagina. Mesmo sem saber ao certo, ele quer viver essa experiência. Ou seja, mesmo sem saber ao certo, mas que fará ele tomar a decisão de comprar de você. Ah, Elvis, mas é um investimento alto, isso não vai funcionar. Ele precisa tomar uma decisão racional, pensada, compartilhada, igual você falou do neocórtex. Galera, isso não importa. Venda é venda em qualquer lugar. Seja um carro da Volkswagen ou um carro da BMW, não importa. Venda é venda, o que importa é o desejo de compra. Desde que não importa se é uma sacola de plástico no supermercado, ou até mesmo se é uma bolsa aí, se você pegar da Louis Vuitton, não importa. Não importa, galera, se é um relógio comum aí, da Tecnos, ou um relógio da Rolex. O que muda? O que muda é o desejo. Mais até mesmo que o desejo, é a intensidade desse desejo. É a boa experiência de viver esse momento único, que faz as pessoas pagar por um valor mais caro pelo mesmo produto, por exemplo. As
pessoas querem viver uma boa experiência, que, por sinal, já está programada no cérebro reptiliano, que tem a ver com a sobrevivência e com o sistema límbico, o do desejo, a força do desejo. Ele vai perceber uma maior oportunidade e um menor risco, imaginando toda a entrega possível. E se você conseguir superar isso atingindo o sistema límbico do teu cliente, que tem a ver com as emoções, ó, que está logo aqui, tá? Se você fizer isso, a parte do cérebro que lida exatamente com essas emoções, ó, game over. É totalmente vicioso. E vou te dizer mais, tá? Ele vai querer muito mais, ele vai querer viver essa experiência novamente. Ele vai querer fazer negócio com você, ele vai querer fechar venda com a sua empresa. As objeções estão sempre presentes nas pessoas. Em outra parte do cérebro, que é o neocórtex, que nós temos aqui, ó, sempre vai estar envolvido essa parte, que é a parte racional, que vai mandar a mensagem o tempo todo para a cabecinha dele. Opa, calma lá. Pensa melhor. Não tome decisão assim. Pense direito, avalie. Vai te prejudicar essa parada aí. Olha o teu vizinho lá. O valor é alto demais para você tomar uma decisão. É tudo a mesma coisa. Presta atenção. E a partir do momento que você aprende a como desarmar exatamente essa parte do cérebro aqui, ó, do neocórtex, a hora que você aprende a desarmar aquilo que as pessoas acham que toma suas decisões na razão, você estará sem dúvida, na verdade, com a porta aberta, escancarada, para você acionar o sistema límbico que está aqui, ó. Entendeu? E como é que você faz para desarmar esse cérebro racional chamado de neocórtex? Quebrando objeções, desarmando as objeções. Qualquer pessoa vai te falar, cliente vai te falar sempre, ó, não tenho dinheiro, não tenho tempo, tá caro demais, os juros estão altos demais, a tecnologia vai mudar, vamos esperar esse governo aí, né, para ver o que vai dar. Agora tem essa taxação do sol, tem que ver, enfim, existe uma série de objeções que faz com que o seu cliente, ele não vai querer fechar negócio com você de jeito nenhum. Uma vez que você está presente para elas e consegue desarmar, assassinar, quebrar suas objeções, mas ó, sempre com integridade, sem esqueminha ou letra miúda, precisa ser real, tem que ser verdadeiro. Você quebra o muro de Berlim que separa o paradigma, a barreira que separa você do sistema límbico. E onde? E como você vai fazer o cara viajar nessa experiência surreal, Elvis? Lembra que eu falei para você que o cérebro não sabe a diferença entre o simbólico, o real e o imaginário? Inclusive o virtual. Para ele, tá tudo acontecendo aqui e agora. Se você coloca ele para viver o momento aqui e agora e chegar ao sistema límbico e fazer ele viver uma experiência boa, imaginativa, é porque você quebrou a barreira das objeções. Ele vai viver essa boa experiência e quando ele viver essa boa experiência, não restará outra coisa para ele a não ser comprar o sistema de energia solar com você, porque ele não vai conseguir desver mais isso. Ele vai ficar com aquele sentimento bom de realização, de conquista, aquela coisa boa de quero mais, pensando, poderia estar economizando, poderia estar investindo há muito tempo. Podia estar ganhando dinheiro vendendo energia solar, até que ele compra. E mais que isso, que essa compra seja feita com você, com a sua empresa. E se ele comprar com outra empresa, é porque você não fez isso muito bem feito. Não conseguiu superar a barreira que é a quebra de objeções, que é um muro que separa, impede você de entrar 100% no emocional dele com integridade. Quando você fecha essa experiência na cabeça do seu cliente, você vende o que você quiser, não só a energia, não só sistema de energia solar. Você vende para ele o que você quiser, qualquer coisa, sempre com integridade e com clareza. E é esse passo a passo que eu vou entregar para você na próxima aula. Um plano de como você supera cada etapa dessa jornada junto ao cliente. E ó, uma das situações que eu quero colocar aqui para você, tá, que é muito importante. No setor de energia solar,
nós temos 3 tipos de cliente, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro tipo de cliente, tá? Ele já sabe que precisa, ou seja, ele sabe que precisa do projeto e, na maioria das vezes, ele já está decidindo. Ele está decidindo com quem fazer, tá? E, na maioria das vezes, esse decidindo, ele está definindo isso aqui, ó, preço, tá? Ou seja, ele já passou pela jornada. Mas nós temos também, e esse é muito importante, o segundo tipo de cliente. Ele está aqui, ó. Esse segundo tipo de cliente, é importante você saber que a cada um que nós temos aqui, tá? Você tem pelo menos 200 aqui embaixo, ó, que estão nessa fase aqui, ó. Então, a cada um que está decidindo e já tá, sabe que precisa e precisa, né? Está tomando a decisão. Na maioria das vezes, em preço, nós temos 200 que está nessa fase aqui, ó. 200 para 1. Então, esse daqui, por exemplo, que está nesse segundo plano, ele até sabe que precisa, meio vago, tá? Mas ele procrastina. Ele procrastina. Ou seja, o que ele faz? Ele pega e fala assim, eu vou ver sim, mas o ano que vem eu coloco, o mês que vem, ele vai procrastinando. Essa aqui é a verdade. E nós temos, ele está morno, né? E nós temos o terceiro tipo de cliente, que está aqui, ó. Então, se aqui a cada um você tem 200 para cá, do segundo para o terceiro, você tem pelo menos 1.000. 1.000 tipos de clientes que estão nesse terceiro plano, tá? Esse cliente, ele não sabe que precisa, tá? Mas precisa, entendeu? Esse tipo de cliente, você pode ter muito mais atenção dele se você colocar o gatilho da autoridade, entendeu? Entregando a solução, conhecimento e a estratégia de negócio para ele. Agora sim, o fato desse cliente que já recebeu, às vezes ele está aqui, já recebeu 20 propostas, né? Isso não significa dizer que ele sabe, entendeu? Por que eu digo isso? Porque muito pelo contrário, se ele soubesse, ele já estaria no estágio da tomada de decisão. E ó, nós temos pelo menos, galera, lembra que eu falei? 96% de possibilidades de unidades consumidoras que não geram a própria energia. Pense nisso. Então, a maioria vai estar nessa terceira fase. Ou seja, está no ponto inicial aqui, ó, na categoria de base ainda. E se você consegue ter a atenção do teu cliente aqui, fazendo o dever de casa, do início, do meio, você consegue fazer um trabalho, tá? Para chegar rumo a essa jornada e não ficar decidindo o preço. E sim, decidir junto a ele o quê? A questão do projeto. O preço vai decidir, mas um preço saudável, que cabe no bolso do seu cliente e que faça sentido para ele. Então, você tem que focar onde? Nesse tipo de cliente. E como é que você descobre? Quando você faz a pergunta, qual é a experiência sua em relação ao sistema fotovoltaico? Ele vai te colocar, que ele tem 20 propostas na gaveta. Pergunta para ele, e o que te faz? O que te fez não decidir por nenhuma até hoje? Entendeu? Porque se ele soubesse, ele já teria tomado a decisão. Saca? E ó, isso é muito louco, galera. Mas eu estou compartilhando tudo isso porque eu sei que você tem muito a colher nesse mercado milionário de energia solar, que é gigantesco e rico em oportunidades. E sei também que, vou dizer uma coisa para você, que na verdade, galera, eu sei também que tem muito empresário de energia solar que está desanimado por não ter um faturamento que ele precisa. Está faturando entre 5 a 6 dígitos por mês quando fatura e precisando de muita ajuda. Por isso eu posto conteúdos nas minhas redes sociais todo santo dia. E por isso estamos fazendo esse evento aqui. Esse evento criado para ajudar você nessa jornada. Muitas pessoas, na verdade, me perguntam no direct, mandam mensagens a todo momento, perguntando se eu tenho algum método, algum treinamento que seja mais aprofundado. A verdade é que eu tenho sim um treinamento, um método, um passo a passo que ensina empresas de energia solar, seja aspirante a integrador, integrador convencional ou até mesmo integrador liberal, a ter um faturamento de R$1 milhão por mês no mercado de energia solar, de forma consistente e escalável, performando resultados extraordinários. Lá eu dou todo o suporte.
com aulas mais aprofundadas, aulas em grupo e mentorias individuais, de acordo com cada realidade, de acordo com cada demanda, de acordo com cada necessidade de um mentorado aluno meu. Esse treinamento, ele tem a minha curadoria e experiência de mais de 23 anos na área de gestão e liderança, e desde 2017 no mercado fotovoltaico. Esse método, tá? O meu método, ele se chama Fórmula Fotovoltaica, que é um treinamento pago totalmente online, onde eu ensino um passo a passo que ajuda empresários, meus mentorados e alunos a terem as suas vidas transformadas, assim como você está vendo nessa jornada, com o seu próprio trabalho e dedicação. Esses alunos são integradores de energia do Brasil inteirinho, que estavam iniciando, né, que era aspirante a integrador, ou tendo dificuldade, trabalhando no mercado, tendo muita dificuldade, assim como você. E lá encontrar um ambiente de conhecimento e crescimento. Os depoimentos que você está vendo aqui, tá, são de alguns alunos do Fórmula Fotovoltaica. Mas o Fórmula Fotovoltaica, eu quero falar em um outro momento. O importante é você prestar atenção aqui nessa aula de hoje, porque você entendendo o conteúdo dessa aula, você vai para o campo de batalha mais preparado para performar melhor e buscar faturamento de, no mínimo, R$1 milhão por mês vendendo projetos de energia solar. Já pensou em iniciar o ano aí, ó, de 2024 com esse propósito, com essa meta de transformação e essa conversão de vendas que, de repente, você está tendo dificuldade de alcançar? E é totalmente possível e escalável, galera. Basta você querer. Ó, e é isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa segunda aula. Quero agradecer a você que está comigo até agora, parabenizá-lo, pois a busca por conhecimento é um grande diferencial na vida do empresário de energia solar, que visa um ambiente de prosperidade. Isso mesmo. E ó, no dia de hoje, aqui nessa aula, você viu como captar clientes e qualificá-los, definindo nicho e subnicho de mercado. Viu as possibilidades de trabalhar com um produto novo em seu portfólio aí na sua empresa, com usinas de investimento. E muito mais importante do que isso, aprendeu a como aplicar o método GEL, que vai aproximar você ainda mais aí do seu cliente. Você viu os 3 tipos de cliente que temos aí no setor fotovoltaico e que leva a sua empresa a performar mais com fechamentos de negócio, oportunizando um faturamento de R$1 milhão por mês. Bom, se você pegar aqui, por exemplo, na próxima aula, eu vou falar para você sobre um mapa, exatamente o GPS que leva de uma vez por todas para um outro nível de jogo, nesse mercado milionário de energia solar. Um mapa de como funciona o método todo. E vai ajudar você a destravar de uma vez por todas e mudar de vida. Transformar a sua vida e a saúde aí da sua empresa. E ó, se você ainda não faz parte da comunidade exclusiva do Facebook, da comunidade aí da Usina do Milhão, da Jornada da Usina do Milhão, aqui embaixo tem um botão que vai levar você direto para lá. Lá nessa comunidade você vai encontrar integradores do Brasil inteiro, onde vai poder comentar sobre as aulas, colocar aí suas sugestões e tirar dúvidas. E eu e minha equipe estamos lá para responder e interagir com cada um de vocês. Clica aqui, entra para a comunidade e eu aguardo seu comentário lá dentro do post na nossa comunidade. Um abraço, tá? E eu quero agradecer cada um de vocês que está aqui conosco nessa jornada da Usina do Milhão. E eu vejo vocês amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, aqui na nossa terceira e talvez a mais importante aula dessa jornada. Um abraço e tudo de bom.